Uma boa noite, que a graça e a paz esteja com todos neste momento. Aqui venho eu, pastor Jaime Teixeira, pastor da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus. Venho aqui trazer uma palavra para abençoar a sua vida nesta noite de sexta-feira. Quero convidar a você a compartilhar aí essa live com seus amigos, parentes, vizinhos, inimigos, com todos. Eu tenho plena certeza que Deus vai falar ao seu coração e Deus há de despertar você nesta noite. Que a palavra de Deus fala: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Então convido você neste momento, que está ligado comigo agora através desta live, você que ainda vai estar ouvindo esta mensagem, porque eu sei que essa mensagem vai ser compartilhada. Eu peço que Deus esteja abrindo os olhos do vosso entendimento para que você possa experimentar qual seja a perfeita e boa vontade de Deus na sua vida. Então é importante que nós entendamos que nós temos que cultuar a Deus com um culto racional, com um sacrifício vivo e santo, como diz a palavra de Deus em Romanos 12:1, porque isso é um culto racional. Então é você louvar a Deus com entendimento. Então eu quero hoje abençoar você. Mas também quero fazer um convite a você que mora aí em Nova Iguaçu, Morro Agudo, Cabo do Sul. Convidar a você a estar conosco neste domingo, a partir das 19h30. Eu, pastor Jaime, vou estar ali na rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era, com uma palavra poderosa para abençoar a sua vida. Então, o ponto de referência é a Madeireira Jorge. Amém? Ali perto da Pedreira. Eu quero estar orando por você, mas também quero mandar um alô para todo o Brasil que tenha assim interagido comigo através desta live. Pessoas de vários estados do Brasil, quero mandar o meu abraço. E pessoas também lá do exterior, como pessoas de lá da Venezuela, pessoas lá do Peru, de Lima, Quero mandar um abraço para todos lá e alguns lugares da Argentina também. Então eu quero deixar desde já essa mensagem aí ao seu coração, que nós vamos estar meditando em Efésios capítulo 5, a partir do verso 25. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te glorifico, meu Deus, e te exalto pelo Senhor ter me dado, meu Pai, essa oportunidade de estar pregando esta mensagem incompreensível, que são as riquezas incompreensíveis de Cristo. Mas eu peço a Deus que nesta noite o teu Espírito, Pai, esteja falando em cada coração e trazendo sobre eles, ó Pai, a vitória em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero convidar a você a meditar comigo aqui em Efésios capítulo 5. Hoje está um pouquinho frio aqui no Rio de Janeiro. Eu moro aqui em Mesquita, Baixada Fluminense. E hoje aqui o tempo está chuvoso, está um pouco frio. Estou até um pouco aqui agasalhado. Mas a palavra de Deus vai ser pregada, porque ela vai chegar até você, porque o Espírito de Deus há de fazer uma grande obra na sua vida. Porque o Espírito de Deus há de revelar os propósitos de Deus para você. Então eu quero aqui pegar um texto que Paulo escreve à igreja de Éfeso, E é interessante que Paulo começa a mostrar o poder que tem o sacrifício de Cristo, o amor de Cristo, e ele faz uma comparação de um relacionamento. Então ele mostra aqui como o marido deveria amar as vossas mulheres. E ele diz que o marido deveria amar vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que interessante. Paulo explicando aqui que o amor num relacionamento de casal, num casal, o marido ele deveria amar a vossa mulher, a sua esposa, a sua companheira, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Então Paulo está dizendo que Jesus amou tanto a igreja e ele se entregou pela igreja. Para que você saiba que nós somos a igreja do Senhor. Então ele se entregou por nós. E ele disse, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Olha bem, amado. Então Jesus ele se entregou pela igreja por amor, com o propósito de santificar a igreja. A igreja tem que ser santa. E purificando com a lavagem da água pela palavra. Porque Jesus disse que é pela palavra, né, que nós somos limpos. Para quem não sabe, a palavra significa o próprio Jesus, porque ele é o verbo, ele é a palavra encarnada. Então, pela obra de Cristo, que é pela palavra, ele disse, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Paulo ele estava aqui mostrando que é um amor extraordinário. Ele disse que o homem deve amar sua esposa como Cristo também amou a igreja. Olha bem, amado, preste atenção nesse texto, ó. Com o propósito, né, que Jesus amou a igreja para que esta igreja pudesse ser uma igreja santa. Então o homem tem que amar a sua esposa e respeitá-la, né? Se entregar por ela para que seja um relacionamento santo, né? Que seja uma igreja santa, porque um casal, uma esposa, ela é a igreja do Senhor também, ela faz parte da igreja do Senhor. Então Paulo estava explicando, vós marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Mas eu não vou aqui levar pelo lado somente do casamento de um homem e de uma mulher. Nós sabemos que todos saibam que um relacionamento que existe amor, há respeito e há uma entrega para que este casamento seja um casamento santo e irrepreensível para agradar a Deus. Mas eu quero focar aqui é a questão do poder que tem a obra de Cristo. Qual o poder desta obra? Olha bem, amados. Cristo amou a igreja, que somos nós, e se entregou por nós para nos santificar. Então a obra de Cristo, que deu início no seu batismo, com a sua morte ali na cruz do Calvário, onde encerrou ali, com a sua morte, tinha um propósito, para que nós nos tornássemos igreja santa. Olha bem, amado, uma igreja pura, uma igreja limpa. Aí diz, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Por que eu peguei esse texto? Eu me entristeço muito quando eu converso com muitas pessoas que diz que confessa a fé cristã, mas eles ainda se acham uma igreja imunda. Eles ainda se acham uma igreja pecadora. Eles se acham uma igreja dependente ainda da misericórdia de Deus. Olha bem, amado. Eles se acham dependentes da misericórdia de Deus. Isso quer dizer o quê? É porque eles ainda não alcançaram a misericórdia de Deus. Então, quem hoje clama por misericórdia é porque ainda não recebeu a misericórdia de Deus. Isso é bíblico, que eu vou mostrar para você. Olha o que diz aqui na carta de Pedro. Eu quero que você acompanhe a leitura para vocês entenderem. No capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 10. Ó. Olha bem. A Bíblia está nos mostrando, eu vou ler até o 9. Ó. Olha o que Pedro disse. Mas vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa,
um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então Pedro aqui começa a nos mostrar que nós nos tornamos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para anunciar as virtudes, quer dizer, o poder de Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso quer dizer o quê? Que nos tirou do pecado e nos trouxe para a sua luz, para que não vivamos em trevas. E ele disse, em outro tempo, nós ainda não poderíamos ser chamados de povo de Deus, mas agora sois povo de Deus que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então, como eu disse, muitas pessoas ainda não alcançou essa misericórdia. E eles ainda se acham uma igreja imunda, uma igreja pecadora. E eles esqueceram que Jesus é o cabeça da igreja que somos nós. Que todos nós, seres humanos, formamos um corpo. Um corpo é formado de várias células, várias partículas. E nós somos essa igreja gloriosa do Senhor, a qual Deus se entregou por nós para nos santificar, para nos limpar, como diz o texto, voltando aqui para Efésios capítulo 5. Eu quero que vocês se despertem hoje para esta fé que Deus quer que nós alcancemos. Efésios 5. Nós vamos ler aqui, quando nós abrimos a leitura, Paulo mostrando aqui uma comparação sobre casamento, dizendo que o marido deve amar a vossa mulher como Cristo também. Olha bem, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar. Então ele está dizendo que Cristo se entregou pela igreja para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas uma igreja santa, irrepreensível. Olha bem, queridos. E nós sabemos que tudo isso nós podemos alcançar pela fé, pelo conhecimento da verdade. E eu fico muito triste quando eu pergunto para certas pessoas, ou melhor, a maioria dos cristãos, vou falar até de cristão, que se diz cristão, por que Jesus morreu na cruz? E nós sabemos que Jesus morreu na cruz foi para pagar o preço pelos nossos pecados. Como era feito no passado, quando o Cordeiro de Deus recebia o pecado pela transferência da imposição de mão do pecador para a oferta viva através de um sacerdote. Nós sabemos que Cristo, como o Cordeiro Santo de Deus, ele tomou sobre si os nossos pecados. Olha bem, querido, ele tomou sobre si os nossos pecados. E no passado, após o Cordeiro receber os pecados, ele era morto, sacrificado, depois de receber o pecado. Então, como que Cristo possa ter morrido por nós se ele ainda não tirou os nossos pecados? Então você vê que há uma controvérsia aí na questão da palavra, que a palavra tem nos revelado. Mas a Bíblia está nos mostrando que Cristo se entregou a si mesmo para a igreja se tornar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga, quer dizer, uma igreja nascida de Deus. Amado, a ruga, ela só dá naqueles que é velho. Eu não vejo uma criança aí com 18, um jovem com 18 anos, uma adolescente com ruga. A ruga, ela é apresentada naqueles que são mais velhos. É óbvio, né? Então aqui está dizendo que a igreja tem que ser uma igreja gloriosa, sem mácula, quer dizer, sem nenhuma condenação e sem nenhuma ruga. Isso quer dizer que você tem que ser uma igreja nova, uma igreja nascida de Deus, uma igreja que nasceu de novo. Como Jesus falou para Nicodemos, que você tem que nascer de novo para ver e nascer da água do Espírito para entrar no reino dos céus. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, né, que os nascidos de Deus não vivem no pecado, porque quem vive no pecado, ele é do diabo.
Mas a Bíblia diz que os nascidos de Deus não pecam, porque a semente de Deus está nele. Então você tem que ter a semente de Deus para que você seja essa igreja sem ruga. Olha bem, amado, sem ruga, nem coisa semelhante, nada. Uma igreja gloriosa, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. Olha só. Então ele fala que o marido deve amar suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Como eu disse, eu não estou levando hoje pelo lado de um relacionamento conjugal. Eu estou levando pela uma questão de comunhão com Cristo, pela salvação da sua alma, pela salvação a qual ele foi ali na cruz morrer por você para te dar a sua vitória. A Bíblia nos mostra, eu quero mostrar para você aqui também, em Colossenses 1, olha o que a Bíblia fala do que permite o sacrifício de Jesus às nossas vidas. O que esse sacrifício nos permite? Olha, Jesus aqui no corpo, vou ler até o versículo anterior, vós também, que noutro tempo não era, olha bem, mano, noutro tempo era estranho. Quando você estava no pecado, você era um estranho, um inimigo, no entendimento, mas pelas vossas obras má, por causa do pecado. Agora, contudo, ele vos reconciliou no corpo de sua carne pela morte, para perante ele vós apresentar santo, irrepreensível e inculpável. Você vê que não tem nem muito o que falar, porque o próprio texto fala por si mesmo. O próprio texto nos mostra o poder que tem a obra do Senhor. O poder de nos tornar numa condição de nós nos apresentarmos diante de Deus, para que nós possamos entrar na presença de Deus e orarmos como santo de Deus, como justo de Deus. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Eu quero que você entenda isso, como diz aqui em Romanos 1. Ó, Romanos 1, nós vamos ler a partir do verso 16. Paulo fala: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Então a Bíblia começa a nos mostrar o poder que tem a obra de Cristo, e ela nos torna justos. Como diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, ó, verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que faz o mal, quer dizer, contra aqueles que vivem no pecado, que vivem praticando o pecado. Então é muito importante você hoje entender que Deus ouve a oração do justo. Eu ainda não achei na Bíblia que Deus ouve a oração de um pecador, mas de um justo de Deus, que é justificado pela sua fé. No passado, muitas pessoas se achavam justos por eles terem uma fé perfeita no sacrifício, na lei do sacrifício. Como a Bíblia fala que Noé era um justo de Deus, Abel era justo de Deus, Jó era um justo de Deus, Daniel era um justo de Deus, porque eles tinham fé na lei do sacrifício. Só que hoje nós não vivemos com fé no sacrifício da antiga aliança, que apenas encobria o pecador, mas nós vivemos hoje pela fé no sacrifício perfeito de Jesus, onde nos dá a condição de nós sermos limpos de todas as obras mortas que o pecado nos colocou. Porque a Bíblia fala que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já nos livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, já nos livrou, então nós temos que tomar posse que nós já somos livres. Porque a Bíblia fala: se o Filho vos libertar, tu és livre.
Então não é eu que estou determinando que você é livre. Você é livre quando você crê na íntegra. Quando você crê na palavra de Deus como ela está sendo revelada ao seu coração. E não apenas quando ela é distorcida para chegar ao seu coração de uma forma errada. E nós sabemos que o inimigo, ele que é expert em enrolar as pessoas, distorcendo a palavra de Deus, como ele fez lá com o próprio Adão. Ele fez com Adão, com Eva, ele distorceu a palavra ali para que elas pudessem dar ouvido à voz dele e deixando de ouvir a voz de Deus. Porque Deus determinou, não coma deste fruto que se comer morre. E o diabo falou para a mulher, você pode comer. Aí a mulher narrou, não, Deus falou que nós não podemos comer, que se comer nós vamos morrer. O diabo disse, não morrereis. Depois ele botou, com certeza, né, morrereis. Com certeza. Só que Adão viveu ainda mais 800 anos. Aí as pessoas perguntam, Deus estava errado e o diabo certo? Não, amado, ali houve uma morte. Houve a morte espiritual do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus sem pecado. Em espírito, corpo e alma. Mas espiritualmente o homem foi morto ali e perdeu aquela comunhão com Deus. E ao perder aquela comunhão com Deus, o homem passou a viver para o pecado. Mas a Bíblia fala que Cristo tirou o pecado do homem e nos vivificou, quer dizer, nos deu vida espiritual. Como diz em Efésios capítulo 2, verso 1. Quero que você leia comigo a mesma carta aos Efésios, capítulo 2, né? Eu quero que você acompanhe comigo. Que diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecado. Peraí, se ele nos vivificou, é porque nós estávamos mortos. Cristo não vai vivificar alguém que está vivo. Então Deus nos vivificou para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus em espírito e em verdade. Por isso que ele falou para a mulher samaritana, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui diz, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, olha o verbo no passado, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, olha bem, amado, riquíssimo em misericórdia, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, para que pela graça você seja salvo. Então, queridos do Senhor, você precisa ser uma igreja santa do Senhor. Você precisa ter o seu coração santificado. A palavra de Deus diz em Hebreus 12:14 que você tem que seguir a paz com toda a santificação. Quer dizer, seguir Jesus em comunhão com os irmãos, tendo o seu coração santificado, para que seja templo do Espírito Santo, porque senão você jamais verá Deus. Então eu quero deixar essa breve mensagem ao seu coração, meu amado ouvinte, para que vocês recebam nesta noite essa possibilidade de você ser uma igreja limpa, uma noiva adornada, como diz aqui o texto que nós lemos, abrindo a leitura aqui da mensagem que foi dada início, que Paulo diz que os maridos deveriam amar vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a igreja pudesse se santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. É isso que você tem que ser, é isso que você tem que ter no seu coração, esta fé,
aguardar a volta de Cristo como uma igreja santa e irrepreensível, quer dizer, uma igreja sem pecado. Porque a Bíblia nos mostra aqui, na carta aos Hebreus, muitos dizem que foi Paulo, outros dizem que não foi, mas não vou entrar nesse mérito. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, olha só. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. Então Jesus vai voltar para buscar um povo que lhe aguarda sem pecado. Isso quer dizer um povo que mantém uma fé verdadeira, com uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja inculpável. Então Jesus voltará para buscar um povo que aguarda ele sem pecado. Então eu quero deixar essa mensagem a você, meu amado. Se você hoje quer se livrar dos seus pecados, você quer conhecer um pouco mais da justiça de Deus, eu quero convidar você a assistir meus vídeos lá no YouTube, lá. Tem mais de 200 vídeos lá, onde você poderá compreender mais sobre isto que eu estou lhe apresentando. A palavra de Deus pregada sem acréscimo. Eu aqui não estou acrescentando nada em cima da palavra que venha anular a sua essência. Eu estou lendo o texto na íntegra, por isso que eu coloquei esse televisor aqui atrás, para que vocês pudessem acompanhar pelo televisor esse versículo bíblico, para que vocês possam refletir, pensar e analisar a sua fé e ver que tipo de igreja você se tornou. Porque Cristo morreu por você com um amor tão grande para te deixar uma igreja santa, irrepreensível e inculpável, e Ele voltará para buscar uma igreja santa, irrepreensível e inculpável, uma igreja que aguarda Ele sem pecado, como diz aqui em Hebreus capítulo 9, verso 28. Eu até hoje nunca encontrei na Bíblia onde um pecador vai entrar no céu. Se alguém souber, peço que, por favor, comente aí nesse vídeo aí. Pode ser um texto isolado, pode ser um texto sem contexto, pode ser um texto, até uma frase isolada, desde que tenha pontuação e vírgula. Pode ser nos livros apócrifos, pode ser na Bíblia do Testemunho de Jeová, na Bíblia do Catolicismo, não importa. Aonde que está que um pecador vai entrar no céu? Então, se um pecador pode entrar no céu, por que serviria então a morte de Jesus naquela cruz? Então, amados, muitos hoje vivem no pecado porque quer, e querem continuar no pecado porque quer. E uns ainda ficam pedindo para que algum outro intercessor rogue por ele na hora da morte. Então eu quero agora, amado, em nome de Jesus, que todos venham ter o conhecimento da tua salvação. Que Jesus é o único nome que está debaixo dos céus pela qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Então eu vou estar orando por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos agora cada ouvinte, Pai, para que o Senhor esteja fazendo com que a luz do Senhor resplandeça em sua mente, em seu coração, para que ele se torne uma igreja gloriosa, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja inculpável. Para que ele lhe aguarde a tua volta sem pecado, porque eu sei que o Senhor voltará para buscar um povo que lhe aguarda sem pecado, sem iniquidade, sem transgressões, porque a tua palavra nos revela que o Senhor veio e pagou a nossa dívida, pagou os nossos pecados pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Então eu peço a Deus que o teu Espírito esteja revelando no coração agora de cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Então eu sou o pastor Jaime, convido a você neste domingo a estar conosco na rua Nilton Tinoco 475, Nova Iguaçu, bairro Jardim Nova Era. A partir das 19h30 estaremos ali cultuando ao Senhor ali com você. Espero pela sua visita. Amém? Que Deus abençoe a todos aí. Tenha aí uma boa noite e a paz esteja sobre a tua vida.